Boa noite! É um prazer muito grande estar aqui com vocês para a nossa terceira live da Maratona do Intrépides Fala Mais. E como vocês que estão nos acompanhando, sabe da nossa programação, nós estamos desde segunda-feira trabalhando manhã, tarde e noite com pessoas fantásticas, com profissionais espetaculares, com alunos que passaram pelas experiências de treinamento em oratória aqui no Intrépides. E hoje à noite, para trabalhar o nosso tema do dia, que é: eu odeio a minha voz, e agora? O que eu faço? Tenho uma voz horrorosa, e agora? O que eu faço? Minha voz é fina, e agora? O que eu faço? Minha voz é muito para dentro, e agora? O que eu faço? Para falar sobre isso com a gente e para abrilhantar as lives do Intrépides, nós convidamos, e ela aceitou, a fonoaudióloga Thalita. Gente, ela tem uma especialização que depois ela vai colocar para nós, que é extremamente importante, que a gente não ouve falar. E eu quero que ela compartilhe esse estudo que ela fez, esses projetos. Ela tem projetos maravilhosos que ela vai expor aqui para nós, vai contar para nós todos esses segredinhos. E você fica aqui com a gente. Fica aqui com a gente, porque nós temos conteúdo de valor para entregar para você. Nós não estamos aqui para perder o nosso tempo e nem para fazer você perder o seu tempo. Nós estamos aqui, de fato, para impactar a sua vida, para trazer informações, para mudar seus pensamentos, para trazer técnicas e recursos que realmente possam fazer a diferença na sua vida e na sua oratória. Vem aqui com a gente. Thalita, meu amor. Boa noite, minha linda. Boa noite, seja bem-vinda aqui no Intrépides. Eu é que agradeço. Porque você é a pessoa mais indicada para falar de você e de todos esses projetos, estudos maravilhosos que você vem fazendo, porque eu te acompanho. Bom, então boa noite para todos primeiro. Boa noite, e agradeço, é uma honra estar conversando com essa mulher, entendeu? Eu conheço a Sirlei já faz alguns anos agora, passa, né? e é gratificante e maravilhoso a gente poder compartilhar, poder conversar sobre fatores relacionados à fonoaudiologia, né? E a Sirlei, ela ter me chamado para esse momento, eu fiquei bastante emocionada, feliz, e também não deixa de ser um desafio. E aí eu quero explicar um pouquinho, como você disse, de aceitar esse desafio, as minhas experiências. Então, de uma forma um pouquinho resumida, eu vou tentar passar para todos, porque nós sabemos que todas as áreas da saúde, cada profissional tem suas especializações, né? E antes de eu entrar antes de eu fazer isso, só para informar, eu fiquei de maior na formação esse ano, 18 anos de formada. A gente até brincou no grupo, que a gente tem o grupo lá do WhatsApp, e a gente brincou, agora a gente está de maior, agora a gente tem que trabalhar direito. Respeita a pessoa agora, respeita a autoridade. Respeita a autoridade. 18 anos de formada, a gente já pode falar algumas coisas. Já tem local de fala. Aí, ó, que ótimo. E aí, o que acontece? A fonoaudiologia, ela está muito ligada tanto com a saúde, mas com a educação, como todos nós ouvimos e sabemos um pouco. E no global todo, as pessoas não têm... a fono trabalha, mas isso é disso, isso é daquilo, e fica meio em dúvida. É tanta coisa que a fono trabalha. Vocês têm um leque bem grande, mas que leque que é esse, né? Então, aí eu deixei um pouquinho uma questão, o que é o profissional fonoaudiólogo, ele tem responsabilidade.
Então, já começa realmente a promoção da saúde, que é o que intérpretes em vários setores, em várias situações de vários profissionais, está sempre trabalhando. Então, eu acho que o trabalho de vocês é maravilhoso mesmo. Vocês estão pensando na pessoa, da evolução dela, da inserção dela, e isso eu vejo com muita riqueza. É amor, é carinho. As pessoas se disponibilizarem para isso, né? E a saúde, a gente tem muito disso, porque a gente se dá muito para poder coletar e poder informar mais e ter esses centros, essas instituições, esses locais, escolas que proporcionam os profissionais levarem para a promoção da saúde, prevenção, é o melhor, porque a gente tem que pegar por aí, né? Então, a gente tem a responsabilidade de promoção, prevenção, avaliação, diagnóstico, orientação, terapia, tanto habilitação como reabilitação, e o aperfeiçoamento dos aspectos fonoaudiológicos, que vem a função auditiva periférica e central, da função vestibular, da linguagem oral e escrita, do sistema miofuncional, orofacial, cervical e de deglutição. Então, lembrando assim, funcional, cabeça e pescoço, a fonoaudiologia ela está sempre muito junto com os outros profissionais da saúde, é necessário, mas a gente tem que lembrar que, opa, estou tendo problema nessa função, tenho médico para verificar algumas questões fisiológicas, e as questões funcionais, se for nessa alçada, a fonoaudiologia vai ajudar a essas pessoas. E aí entra esse leque que tanto da saúde como a educação que a gente está querendo hoje exatamente favorecer, né? O conhecimento das pessoas relacionadas a essa colocação de voz. A minha voz é horrível. Mas minha voz não nasceu para isso, não. E aí a gente tem muitas falas e situações que depois que eu passei a associar mais ainda dentro da educação, e aí eu fui diretamente à saúde, que aí eu entrei, que aí é a minha especialização específica de fonoaudiologia, é a fonoaudiologia hospitalar. Contudo, todavia, antes mesmo de eu me formar, eu me inseri na educação, muito na educação. E eu era apaixonada também na voz, muito apaixonada, muito, muito. Eu queria trabalhar com voz. Se eu tivesse um otorrino que pudesse já me adotar quando me formasse, eu já ia estar na clínica deles, bobear até hoje, porque eu adorava também. E aí eu ficava pensando, mas também voz, eu amo voz, mas também na escola eu posso trabalhar voz. E lógico, e muito. Muito. Né? Então, aí eu fiz muitos cursos. Então, eu aceitei o desafio hoje, além de experiência clínica, desde a minha formação, quer dizer, então eu já estou com 18, 19 anos com clínica, porque eu observei já antes de formada, eu entrava, pedia estágio voluntário para ficar sentado observando. Então, eu aceitei porque diversos cursos relacionados à voz e à voz funcional de professores, de músicos, profissionais reconhecidos e que eu adoro mesmo. Então, eu ia nos cursos e não sabia se ia dar direção ou não. E aí, fiquei nessa área educacional com relação à aprendizagem de leitura e escrita. Então, fiz especialização em avaliação educacional, aí comecei a adentrar em hospitais, então já fiz gestão em saúde pública, e aí eu fechei com a fonoaudiologia hospitalar, que quando a gente pensar hospitalar, daí só vai ter doença, só vai tratar daqueles pacientes mais comprometidos.
Só que isso me deu mais riqueza, esse trabalho, tanto da educação como da saúde, porque hoje eu vejo, mesmo não estou no hospital, não estou em hospital nenhum hoje, mas até esse ano estava, e provável eu estarei retornando. Mas eu fico pensando antes, se ele já tivesse tido essas informações, essas orientações, não só relacionadas à voz, como todo o sistema que a gente vai falar um pouquinho mais hoje também. Então, a voz, o nosso sistema fonatório, ele vem então, fonatório, ele vem da voz, ele vem da fala, da articulação, e as nossas pregas vocais, ela não tem só a função do som, da emissão sonora, ela também é uma proteção para os nossos pulmões. E isso também relacionado o quê? Daí a deglutição, que aí é um fator mais sensível que a gente pega lá em questão hospitalar. Mas eu preciso, as pregas vocais, eu preciso ter elas saudáveis. Então, será que, às vezes, até com alguns exercícios, será não? A gente sabe que sim, artigos, estudos mostram que quanto mais a gente prevenir, a gente proporcionar saúde, é melhor. Então, aceitei o desafio e vamos lá, né? Se caso alguém tiver perguntas, alguma coisa, porque eu falei o leque aí da fono, a gente fica à vontade, tá bom? Então, antes de tudo, eu coloquei um esqueminha aqui para gente pensar, então. Então, esse aparelho fonador, ele é constituído de pulmões, brônquios, traqueia, laringe, faringe, fossas nasais e diafragma. Então, quando a gente fala de voz, não precisa lembrar nada disso, ninguém que é da área, só estou falando. Só a fono. Né? A fono, otorrino, deixa eles se preocuparem com isso, né? Não, desculpa, você ia falar? Não, e também a questão da técnica vocal, porque um dos grandes diferenciais do curso do Intrépides é que nós temos a possibilidade de fazer uma avaliação e até de trabalhar o aspecto da fala, da voz, dentro da técnica vocal. Mas nós também contamos com uma equipe multidisciplinar, e a Thalita sempre fez parte dessa parceria com o Intrépides, de que nós não podemos entrar em departamentos que não nos diz respeito. Por exemplo, vamos pegar um exemplo do Diego, que veio aqui trocar as informações dele na parte da tarde. Eu vi que tinha uma questão de alteração importante, física ali, mas eu não posso mexer nesse departamento físico. E aí encaminhei para o otorrinolaringologista fazer uma avaliação. Se o Diego tivesse apresentado um problema a nível de fonoaudiologia, com certeza eu precisaria encaminhar o Diego para a fonoaudiologia. Então, eu acredito, sabe, que é muito importante, como já encaminhei para o otorrinolaringologista, já encaminhei para ortodentista, porque o problema de articulação, às vezes, está ligado a isso, né, Thalita? Você também vai falar sobre isso. Então, quando você vê uma pessoa com problema de voz, as coisas não é simples assim. Exemplo, eu já vi muitas vezes as pessoas cobrando, fala direito, fala corretamente, né? Solta essa voz. Então, não é bem assim essa cobrança, essa pressão, porque tem alguns aspectos que a Thalita vai trazer para nós que a pessoa não tem controle sobre essas questões de ordem física, de ordem fonoaudiológica. O que a gente pode fazer? A gente pode orientar, buscar ajuda e não pressionar a pessoa, porque senão cada vez que ela vai falar, ela vai fazer uma apresentação, ela vai lembrar, meu Deus, e a minha dicção? Porque de tanto cobrar que ela tem problema de dicção, mas ninguém dizer o que ela tem que fazer para poder resolver o problema de dicção, isso, ao invés de ajudar, essa cobrança cria mais bloqueio e mais trauma ainda, né, Thalita? Fica pior, a tendência é piorar. Às vezes, fatores que ela nem identificava, vão identificar e falaram para ela,
Então só vai aumentar a angústia da minha fala, da minha voz em público. Não pode deixar, vai outra pessoa. Aí a forma dela salvar isso e mandar outra pessoa e ela nunca conseguir. E aí vem os fatores que nem vocês já conversaram muito, porque é questão de emprego, é questão de trabalho. Hoje, a gente retorna a essa história, porque todo mundo em casa, a pandemia, e a questão vocal que se usa mais, e hoje com a máscara para quem está saindo trabalhar, né? Porque eu estou bastante preocupada, assim, que vontade de passar, que momento bom a gente poder ter agora, eu poder ter tido esse momento, porque eu posso orientar as pessoas um pouquinho do que a gente percebe, a gente vê. Antes mesmo de eu ter saído do hospital, quem sabe eu orientava muito a enfermagem, o pessoal perguntava, Thalita, tá criando um negócio aqui, eu não consigo tirar a máscara para poder tomar água, e eu não consigo me hidratar. Eu já nunca fui me hidratar muito. Agora, então, não tomo mais água. Tá. Então, com máscara, falando o dia inteiro e sem se hidratar. Então, isso profissionais da saúde. Agora, imagino todo dia esses profissionais que estão aí, trabalhando em lojas, supermercados, nesses atendimentos, e o tempo todo com máscara, não está acostumado. E realmente, já tem até estudos, a frequência, fizeram estudos, existem artigos, a frequência, a redução que chega a 8 decibéis, até, imagina quem já tem intensidade vocal, já fala baixinho, o esforço que faz para emitir essa voz para ser escutado. O meu problema agora é as pessoas não me escutam. E o que ela está fazendo para escutar? Então, vamos entrar aí nesses assuntos agora devagarinho. Isso mesmo. Então, eu queria ver aqui com a Thalita, eu quero dividir a nossa conversa nesses 3 aspectos que a Thalita está trazendo aqui para nós. Na voz profissional, Thalita, que é dos professores, das pessoas que trabalham com o call center, que é oficializada, telefonista, recepcionista, os vendedores, as pessoas que oficialmente são profissionais da voz, mas o Ministério do Trabalho não reconhece como profissional da voz. Eles passam o dia inteiro falando, às vezes o final de semana também, mas não tem essa orientação sobre os cuidados com a voz, essa disciplina que um ator, uma atriz, um músico, um cantor acaba tendo, porque faz parte dessa formação, porque é reconhecido como profissional da voz. Então, acaba recebendo essas orientações, a própria a atitude do hábito de cuidar da voz, essa questão da água que a gente já falou, a importância de hidratar, a importância de não subir tanto o volume de voz e nem de falar soprando desse jeito, porque o soprar a voz, o sussurrar, é tão grave para a voz quanto é gritar. E algumas pessoas não falam sussurro. Então, esses cuidados que a gente tem que ter, e principalmente, como a fonoaudiologia, ela vê esses profissionais da voz, que não são reconhecidos como profissional da voz, mas que recebe uma formação profissional, e em nenhum momento se fala nessa formação profissional sobre o uso, a postura e os cuidados com a voz. Como que a fonoaudiologia vê essas questões? A gente precisa exatamente disso, desses contatos, dessas orientações, os profissionais estarem mais em ação, está bastante, hoje a fonoaudiologia está cada vez mais, mas a gente precisa pontuar questões que nenhum outro profissional completa essas orientações, porque não é o profissional específico da área. E essas pessoas que, igual você disse, são profissionais da voz também, mas não consideram e não têm. Então,
quanto mais a gente trouxer, quem sabe a gente consegue colocar, como a gente diz, às vezes todo curso não precisaria de administração, se fosse ver uma disciplina de administração, porque a gente tem que administrar a nossa vida, a nossa área de trabalho, tudo mais. E a gente precisa também da voz, dessas orientações. Por que não entrar em todas essas... todas as áreas? A gente fala, qualquer profissional fala, só os que ficam no computador, alguma situação assim, mas quem tem mais demanda, um vendedor que não é considerado... vendedor o dia inteiro, e gasta, hein? Gasta porque quer vender, quer convencer, e às vezes tem esses desgastes. Então, eu vou só seguir um pouquinho aqui também esse raciocínio, e aí é só para a gente lembrar, buscar essas bases também da voz, que a gente comentou, eu falei, não precisa decorar, mas a gente tem que lembrar que tem um sistema complexo, que a voz, ela não flui de forma tão, sabe, para você que falar, minha voz é horrível, tá horrível, minha voz é horrível, eu não consigo falar, minha voz não sai, e estou desesperado. Não, a gente tem um sistema, então não é fluido, tão fácil assim sair a voz, e a fala também. São coordenação respiratória, com articulatória, com vocal, então é uma coordenação complexa. E entrando nisso, a gente vem a questão do ritmo. É importante essas pessoas notarem o ritmo de fala. Inicialmente, às vezes, essas pessoas começam falando mais lento, mais devagar, e conforme o discurso, conforme o que vai passar, acelera. Essa aceleração pode proporcionar tanto um desgaste vocal, como também até falta de compreensão do receptor da mensagem, das mensagens. E às vezes esse receptor vai pedir para repetir. Aí quando ele pede para você repetir, aí você vai ter mais desgaste vocal e vai talvez descoordenar esse sistema, ficar nervoso. E aí você pode criar mais tensão também, que a gente vai estar falando vocal. Então, a gente tem que ver. Então, quais são as nossas avaliações dentro disso? O ritmo está lento, está acelerado, está muito acelerado ou está adequado? Então, aí a gente vai ver dentro desses parâmetros como é que está o ritmo de voz, o ritmo vocal dessa pessoa, né? A gente ouve bastante falar, você mesmo falou comigo esses dias, mas da questão do pitch, né? O pitch vocal. A sensação auditiva sobre a sua altura de voz, a sua intensidade vocal. Porque a gente, muitas vezes, a gente se perde. E quando a gente vê, a gente está falando muito alto. A mesma situação, às vezes, do ritmo. Eu estou devagar, daqui a pouco eu acelero para terminar logo o discurso. Então, o que eu faço antes de tudo, que a gente comenta bastante, vocês também falam bastante? Programar. Eu vou programar, principalmente se eu tiver essa fala como um discurso de uma palestra, de um curso, de um trabalho, simplesmente. Eu vou fazer o planejamento. Antes de tudo, o importante, você precisa saber do que você vai estar falando. Eu sei do que eu estou falando, mas eu fico nervosa. Nossa Senhora. Thalita, não vem com essa conversinha que se eu souber do conteúdo eu vou embora e realmente, só o conteúdo não. Mas se você souber o conteúdo... mas acontece que eu vou... Tudo bem, Thalita, só que o conteúdo eu vou falar para uma sala de aula inteira dos profissionais específicos que entendem sobre aquilo que a pessoa vai falar. Eu gosto de tranquilizar isso, talvez seja particular meu, talvez não de todos o fonoaudiólogo, mas eu gosto de falar o seguinte, isso eu aprendi com um professor mesmo de fonoaudiologia. Você vai me apresentar um trabalho de fonoaudiologia para fonoaudiólogos, Thalita. Só que ninguém preparou esse discurso, o que você vai falar, como você. Então, você vai falar de voz. Tá? Você nem é especialista de voz, mas você estudou, você é profissional capacitado para trabalhar com voz.
Então, eu vou fazer o quê? Eu vou me preparar para falar sobre voz, porque eu sei. Tem um monte, vai ter centenas de pessoas me ouvindo e que estudaram a voz também. Mas ninguém se preparou para aquele momento para falar aquilo que você falou. Então, com certeza, você vai trazer alguma coisa nova, porque algum item você buscou, você teve experiência de trabalho. Então, ninguém vai falar e ninguém vai ter crítica em relação a isso, porque você se preparou. Então, vai chegar lá e alguém falar melhor que você? Não tem como falar melhor que você, porque você preparou o seu discurso. Então, não tem o porquê você ter esse desgaste e talvez aumentar a velocidade da voz e talvez até mesmo essa intensidade vocal, a questão do Ludness, que a gente diz, que é a percepção da amplitude da vibração, que aí eu vou ter noção da minha caixa de ressonância como um todo. Então, a minha voz também tem esse detalhe, ela vem a nível aqui que as pessoas, a gente pode falar, então, a garganta, a nível laríngeo, glótico, que vai subir, tem a região oral, tem a região nasal, os seios paranasais, o nariz, tudo isso está trazendo o quê? A minha voz, né? E quanto mais eu vou ter o hábus vocal, ela vai ficar o quê? Mais desidratada, e eu preciso hidratar, né? Então, e vai prejudicar a minha qualidade, tá? Antes, até um tempo atrás, até hoje tem gente que utiliza, não tem problema, o profissional de fono, que já trouxe com relação à qualidade vocal, que era chamada do timbre. Você viu o timbre daquela pessoa? O timbre dela não tem igual, né? E por quê? Por causa da qualidade. A pessoa percebe que a voz da pessoa é suave, ela flui, mas olha, flui. Né? E agora você quer que eu apresente igual? Né? Muitos falam dessa forma. Agora você quer que eu fale igual? Eu acho que é simples assim. Se não tem nada alterado, se não tem fisiologicamente ou a questão de alguma doença ou alguma alteração como uma calo vocal, uma fenda, algo que esteja específico, você vai conseguir sim. Todas as pessoas têm o seu tom habitual, que a gente chama. É o tom que eu faço uma fala suave, uma expressão vocal suave, tranquila, e eu escuto. Tá vendo? Agora, quando eu fico alegre, quando eu fico feliz, ou como eu fico nervosa, acabou tudo isso, né? Até a hora de eu ficar nervosa, você vai ver. Aí já viram um agudo, ainda mais mulher. Mulher tem mais proporção para agudizar. E quando eu faço isso, quando eu puxo isso, eu crio tensão vocal, tá? Tanto para uma tentativa de eu agravar minha voz, ou que eu tente fazer uma voz mais fina, eu vou distorcer. E aí eu posso provocar algum comprometimento, até se eu fizer isso com frequência. E quem trabalha com a voz tem possibilidade maior, né? Então, com relação à qualidade vocal, a gente deixa o consenso, porque tem muitas nomenclaturas, mas que as pessoas ouvem muito, a voz rouca, moderada, severa. Então, a gente tem que tomar cuidado para confundir voz rouca com voz grave. Né? E aí a voz rouca, ela não é uma voz que a gente tem que deixar quieto. Desde a criança até o idoso. Por que tá a voz rouca? Ou ela vai estar moderada ou ela vai estar severa. A voz grave, ela é limpa, ela não tem isso. Então, tem a voz suave, a voz fluida, a áspera, a soprosa, com quebra de sonoridade. Por que tem quebra de sonoridade? Então, são fatores que daí estão prejudicando a minha qualidade, né? Tensa, pastosa, trêmula, estrangulada, infantil, diplofônica.
Né? Meu Deus do céu, estão vendo? E você reclamando só porque você tinha uma voz fina. Você imagina você com uma voz pastosa. Né? Thalita, perfeito. Isso aí, gente. Isso. Olha quantos conhecimentos. Você só conhecia a grave e a fina, a aguda. Olha a variedade. Graças a Deus, então você já mapeia o seu. Tá vendo como você já está no caminho para superar aí o problema? Show de bola, Thalita. Aí, mas isso não tem conserto aí mesmo. Mas você veio me procurar, então vamos conversar, peraí. Vamos conversar, né? Porque isso parece que não tem conserto. Não tem jeito não, Thalita, Deus livre. Quando minha voz fica aguda, fina, não consigo voltar, não sei mais me situar mais com a minha voz. Sim, tem práticas. Tem práticas gerais também que a gente vai até passar para vocês, que tanto vocês que trabalham com a oratória, como quem é o profissional que trabalha com a voz, pode prevenir tudo. Agora é como você disse, já peguei, já percebi fator que eu preciso do profissional específico, aí realmente eu vou ter que ir lá. Mas, no geral, a gente vai ter orientações que as pessoas vão conseguir já se perceber. A autopercepção é muito importante, ó. É aquela questão lá que a gente estava falando, né? Então, é a qualidade, só que a percepção de amplitude da minha vibração. Ai, nossa, mas isso é muito difícil. Não, sente na sua voz. Em que momentos que você viu que você não gostou? Todo momento você não gosta da sua voz. Mas por que você não gosta da sua voz? Quando eu estou tranquila, respirando, descansada, tranquilo, Thalita. Aí eu gosto da minha voz. O duro é quando começo a trabalhar. Opa! Aí vamos treinar, vamos fazer aquelas orientações gerais que a Fono me passou, que a gente vai estar colocando. Tá? E muito interessante, Thalita, deixa eu complementar aqui, nos cursos de oratória, nos treinamentos, nos atendimentos, é muito comum as pessoas já irem intuitivamente para a questão da autopercepção. Então, quando você fala assim, a minha voz é muito fina, no microfone, então, é uma desgraça. É muito comum a gente ouvir isso, gente. Eu não estou falando, eu estou falando que eu ouço, né? E que a Thalita provavelmente também ouve. E essa questão dessas características, então tá, a tua voz é fina, mas o problema, qual é? Quando você vai falar, você tensiona muito, né? Porque as questões podem estar até na própria tensão, naquela coisa de colocar a voz aqui para poder segurar a tensão que está no corpo e que você precisa relaxar. A outra questão é que as pessoas, elas já percebem a voz de dentro para fora. Então, a nossa percepção natural é essa. Quando eu ouço a minha voz de fora para dentro, e eu escuto no áudio, no vídeo, nós fazemos gravações durante os treinamentos, você está ouvindo a sua voz de fora para dentro. Então, às vezes, o que você sente e observa na voz não é nem que ela é boa, ruim, feia, não. É um estranhamento, né, Thalita? Exato, nós não acostumamos a gravar a nossa voz e a ouvir a nossa voz. A gente grava muito aqueles áudios hoje, estamos gravando muitos áudios, mas a gente não percebe as nuances de voz, o timbre, se ela tem um ritmo, o que acontece, como devo fazer. E esses cuidados de você ter essa percepção, inclusive é importante na questão da saúde vocal. Por que está ardendo? Por que está incomodando? Por que tem uma coisinha aqui que fica... parece que quer sair, parece que é alguma coisa que tem que sair e não sai? Por que depois de uma fala muito, muito intensa, sente esse ardor? Incomoda, dói. Então, aí já tem um sinal. Tem alguma coisa errada aí, tem uma coisa errada aí. Aí vem o passo, que é perder mesmo a voz, ficar rouco, né? Ter aquelas afonias, disfonias muito comum. Não, agora não está no sinal de alerta, agora já está em perigo, né, Thalita? Mas já está gritando. Exatamente. E aí a questão, só pegando o gancho um pouquinho do que você estava falando, então, eu gosto de passar isso eu passo para os meus pacientes mesmo, eu falo para eles. Então, o que acontece? Imagina, os seus pulmões são balões.
O balão, para ele soltar o ar, ele precisa o quê? Ele precisa ter ar. Então, você precisa o quê? Respirar. Inspirar e expirar. Como que tá essa sua musculatura? Nossa, eu não consigo nem respirar. Como? Eu não estou nem respirando. Né? Então, respirar. Porque a voz, ela é consciente. O formato da nossa prega vocal, ela modifica. A mulher modifica para o homem e modifica de criança para adulto, modifica. Isso é uma questão de natureza. Isso vai ter as suas cordas alinhadas e desenhadas conforme os seus genes. Ok, mas ela é consciente. Então, você só vai falar mais alto se você quiser falar mais alto. Você não vai respirar se você não souber ou não quiser respirar, não quiser trabalhar com coordenação. Eu trabalho com a voz, mas eu não gosto de fazer exercícios de respiração. Vamos conversar sobre isso, que nem você estava dizendo, né? Então, são fatores assim, eu quero trabalhar, então eu preciso aperfeiçoar isso, e ela é consciente, sim. Dá para ela deixar ela suave, fluida, principalmente nos momentos, mas a gente trabalhar ela no dia a dia, em qualquer momento você pode ser chamado, você sempre vai ter boa colocação, porque você não está mais treinado, o seu cérebro, ele já automatizou, ele programou e sistematizou a forma de você articular e a sua voz também, a forma de expressar. Então, dá para você mudar e melhorar, ajudar assim, eu tenho a voz aguda, eu tenho a voz grave, aparece um monstro. Não, ela não parece um monstro, ela não é fina que nem taquara rachada. Não, ela não é feia, não tem voz feia, né? Não tem voz feia. Tem até agudos que a gente tem inveja, tá? Falar para vocês. Aqueles cantores de ópera conseguem aquela façanha toda, porque tem uma corda vocal que possibilita esse trabalho vocal e esse alcance, essa amplitude ali. Se não tem uma corda vocal preparada, não adianta você querer arriscar, mas você pode ir para uma outra forma de música e pode cantar, porque a música é maravilhosa, solta a voz, solta o corpo e solta a alma, né, Thalita? Exato, exatamente. Thalita, outra questão que a gente tem muito e aparece muito também é a questão das pessoas, já conversamos bastante sobre essa coisa do não gostar da voz, mas tem também essa questão da articulação, né, Thalita? Desses processos, né, dessa composição que você falou, que eu adorei aí, é que a gente pensa falar. Falar não é só falar daqui para fora. Não, falar é um conjunto de fatores, um sistema, uma organização sistêmica, que não adianta você só pensar aqui. Você tem que pensar na sua respiração, como a Thalita falou. Então, o exercício de respiração é fundamental. Você tem que pensar no seu relaxamento, porque a tua corda vocal, o teu aparelho fonador está no teu corpo, né? Então, ele não está fora do corpo. Você não vai pegar uma coisa para colocar aqui para falar. Ele faz parte. Então, todo o processo da alimentação, todo o processo do próprio uso da água, da hidratação, o processo de dormir bem, né, Thalita? Todo esse aspecto que influencia a nossa saúde como um todo, é óbvio que vai impactar na nossa voz. Então, se você está cansado, a tua voz você vai ter que fazer um esforço maior para poder adquirir aquele volume de voz. Se você comeu uma coisa muito pesada, a gente sempre orienta nos cursos, que quando você vai falar em público, não é recomendado que você tenha aquela alimentação pesada, comer uma feijoada e fazer uma oratória, apresentação, vai dar problema. Isso eu vou estar falando também. E aí, aproveitando nessas orientações agora gerais para a gente, né, ir fechando o que você está falando, então, dentro disso também, vamos lembrar também do alongamento de pescoço, cervical que a gente fala, alongamento, às vezes, do corpo. Quando fui lá na fono fazer tratamento, e aí, quando eu vejo, eu estou me alongando todo.
Se vocês notarem, tudo a gente impacta na voz. A nossa voz, ela registra, ela tem nosso registro mesmo. Então, aproveita, a voz é linda, o sistema para ela sair de todos, por isso que a gente fala que não existe feio, não existe errado. Ela é bonita, ela é linda, ela é feita de uma forma coordenada na natureza que não tem ninguém que faça, é só o ser humano. Não tem animal que reproduz. O papagaio, ele repete o que você fala, mas ele não tem essa oscilação sonora, ele não tem capacidade, coordenação respiratória, ele vai repetir do jeito que você fala. Então, é só você, ser humano, que tem essa capacidade de coordenar e esperar isso. Até falando nisso, inclusive, eu não esqueço disso, minha primeira paciente pós-formada foi de voz. E ela tinha uma voz estrangulada, não é? Além de aguda, ela era estrangulada. Mas essa moça, ela ficou maravilhada. E ela falou assim, Thalita, todo mundo tá achando que eu tô indo no psicólogo, achavam que eu tinha problema psicológico. Agora eu falo direitinho, eu falei, mas não tem nada de falar direitinho, não é falar direitinho. Então, você tem capacidade de ser um lindo palestrante, um lindo vendedor, um lindo administrador e colocar a sua voz e fazer sua voz ganhar com isso, com certeza. Então, empregar o volume da voz moderadamente todas as situações da atividade profissional. Então, enquanto você estiver trabalhando, procure perceber, notar sua qualidade, que você sente harmonia, suavidade, coordenação com a respiração. Você não se sufoca, eu vou falar correndo. Aí quando você vê, você já não tá. Tem que ter ar. Você vai falar com a quantidade que você respirou. Então, você não tem a capacidade de falar um texto com uma respiração. Você vai fazer o quê? Além de você cansar, quase morrer, vão pedir para você repetir, né? E ainda você vai estrangular as suas pregas vocais, a sua laringe. Evitar gritar em família, né? Às vezes, numa situação de palestra, numa situação que você está falando ao público, você grita em algum momento que você vê que dá aquela partida lá. Evite fazer isso em sala de aula. Hoje vocês estavam falando de professores. Em sala de aula, muitas vezes eu oriento, vamos criar outros meios. Às vezes tem professor que o meio que ele consegue dominar a sala de aula, aí ele fala bem baixinho, ou senão tem né? Uma dica, são dicas. Aí eu vou, professor, ninguém escuta, mas ninguém vai me escutar se continuar falando assim. E eu vou continuar falando assim. Ele não vai desgastar a voz dele por causa disso. Ou, cria toda vez que o professor bater na lousa, é o momento que vamos baixar o volume, a gente está falando muito alto, tem um jeitinho, bate palma, né, faz um som, já, de repente, pode até fazer uma vibração de língua, já faz massagem da sua prega vocal e já chama a atenção deles. Não cantar em excesso se não tiver habituado. Tem gente que tem o hábito, fala o dia inteiro, chega em casa, canta o dia inteiro, fala o tempo todo. Repouso vocal não existe, né, Thalita? Repouso vocal não existe. Mas eu falo bastante, eu gosto de falar igual a gente falou, professor. A gente fala bastante, tem a aula que fala muito. Descansa, dá o seu momento, cuida de você. Lembra que é o seu instrumento de trabalho, você precisa repousar. Né? Manter um ritmo adequado a cada situação do dia. Então você equilibra o ritmo do seu dia a dia para você ter uma voz saudável, não competir com barulhos externos ou internos ao seu ambiente. Naquele dia, escola acontece muito, empresas, aquele aparelho, ou aquele dia está construindo, está reformando determinado local, usa outra prática. Então esse dia não dá, vão durar. Se esse local informar, já se planeja, já organiza
Eu vou mudar. Minha aula vai ser diferente, não vou falar muito na minha aula. Eu vou apresentar vídeo, eu vou fazer dinâmica com eles lá fora. Divide, né? Substitui, divide para poder dar conta, porque sabe que o barulho vai atrapalhar e a sua voz você vai forçar mais. Não vai deixar de usar, só que você vai usar mais ainda, vai ter um abuso vocal com esses barulhos que vão estar tendo. Então, para não ter competição, equilibra, colocam atividades em conjunto, que aí eles vão discutir entre eles, que vai ser de forma baixa, não precisa estar falando para um grupo grande, um grupo maior, principalmente sem microfone. Microfone não tem nada de alterar a voz, não tem nada. Fala a sua voz com suave. Aproveita, pega o microfone, abraça ele, porque ele vai falar, ele vai falar a sua voz, ele vai ter intensidade lá, ele vai colocar. Então, coloca aqui, a gente até orienta, colocar aqui, que aí não fica aqui, não tem problema de sopro por causa da respiração, então a gente orienta aqui embaixo, articula. E ele vai ter... tá com problema porque o microfone não tá pegando som, eles vão só resolver. Não é você que vai resolver, vai ser eles que vão resolver no problema do microfone. E o microfone vai ter essa intensidade vocal, né? Evitar falar muito rápido, muito forte e agudo. E eu agudizar, eu tensionar essa minha voz. Tento evitar. Quanto mais eu falo rápido, eu tenho tendência a essa tensão, a deixar a voz mais forte. Procura, então, a velocidade ideal da sua fala, da sua voz. Praticar exercícios vocais. Aí a gente vai falar até alguns exercicinhos aqui, mas por quê? Porque a gente vai aperfeiçoar a entonação, a dicção, o ritmo. Então, quando eu leio em voz alta, eu vou na frente do espelho também, daí eu converso para mim, aí eu fico nervosa, eu sou tensa, eu vou apresentar para o espelho primeiro. Então, vai lá, apresenta para o espelho, faz de conta que o espelho é uma plateia, conta tudo para o espelho, aí você vai ver... para ele que está nervosa, porque o espelho pode, não pode a plateia. Mas o espelho pode. Pode. Aí você vai ver que a plateia está nervosa, que é o espelho que é você. Aí você vai ver o que você pode aperfeiçoar, o que você pode melhorar. Né? Respeitar. Pode falar, pode concluir, que eu quero fazer mais uma pergunta para você. Tá bom. A gente vai... Só um pouquinho aqui para não perder. Respeitar o limite... Isso que a gente está falando, então, respeitar os limites da sua voz. Você cansou, você para, você descansa, você respira. Quando a gente tem algumas pausas, seja em aula, seja uma palestra, seja em curso, seja numa entrevista, respirar é normal. Você está falando uma velocidade tranquila, é até uma qualidade. Quem olha e fala, nossa... Que bom, essa pessoa tem equilíbrio, ela está tranquila para essa entrevista, ela está pausando, ela está até nervosa, mas ela consegue manter a voz dela, ela consegue manter o ritmo de fala. Não é problema eu parar, dar um minutinho daquilo lá, porque as pessoas vão até raciocinar o que você estava falando, então não tem problema. Sinta você confortável, para você perceber tensão, né? Assim, uma questão que eu percebo, um dia eu posso até fazer uma pesquisa de uma porcentagem, mas a gente pode fazer a porcentagem de tensão que o pessoal fala daqui. Dá uma massagem, não faz uma massagenzinha, não é? Ai, meu Deus, como é bom! É ótimo, mas você pode fazer em você. Claro, automassagem. Automassagem, alonga. Fica por segundos, não só aqueles 15 segundos só que orienta em algum local. Fica debaixo do chuveiro, deixa cair água, relaxa a musculatura, que tudo que a gente faz, a gente direciona uma força muscular na cervical. E a gente, sabendo disso, faz com frequência, vai mudar. Mas a minha musculatura é lá dentro que está tendo problema. Mas toda extensão tensiona, vai até para a cabeça. Às vezes tem gente com dor de cabeça, dá muita dor de cabeça. As costas, lombar, pernas. Exatamente. Né? Exatamente. E, Thalita, essas coisas que você
essas dicas que você está dando e esses cuidados é muito importante para você que está aí nos ouvindo e que agora está em home office, você está usando muito a sua voz ao telefone, você está usando muito a sua voz pela internet, pelas atividades remotas, online, e os professores que tiveram que adotar essa metodologia de gravar aula, de fazer vídeos, esses desafios a mais que a própria pandemia nos impôs. E esse processo, vocês estão achando o quê? Estão em isolamento social, não estou abusando da voz. Agora, nessa fase, nesse tipo de trabalho, há um aumento muito significativo do uso da voz. Até porque as pessoas elas não estão fazendo aqueles horários de disciplina, porque está dentro de casa mesmo, então não tem horário mais para almoço, não tem horário para começar, não tem horário para terminar, não tem folga. E é muito importante que vocês atentem a essas questões de tensão, né? Tem gente que está carregando o mundo nas costas a vida inteira. Peraí, né? Vamos tirar essas malas aí, porque essas malas, manda as malas para o remetente, porque você está carregando mala demais. As nossas malas, as nossas escolhas, elas não afetam o nosso corpo, o nosso emocional. Elas são malas que a gente já programou para carregar, então a gente mandou fazer colorida, com Romero Brito, com umas rodinhas desse tamanho, e tudo que está dentro dessa mala eu sei porque eu estou carregando. Então, ela não é peso para mim. Geralmente, você está sofrendo, carregando as malas que não te pertencem. E é essas malas que causam esse sofrimento todo. E quando nós estamos sobre esse processo de tensão e de ansiedade, esse aspecto emocional também afeta a nossa voz. Porque a voz é a sua identidade. Então, se a tua identidade, os aspectos emocionais estão bem encaminhados, lógico que isso vai impactar positivamente na sua voz. Agora eu estou carregando o mundo, eu estou ansiosa, estou tensa, estou trabalhando em home office, não tenho horário para mais nada, ainda estou administrando a casa, a família. Então, nós estamos todos nessa rotina. Então, a importância que você atente e cuide da sua voz nesse novo trabalho que nós estamos fazendo em casa, e principalmente que você é profissional da voz, você precisa cuidar da sua voz. Thalita, tem alguma orientação para a questão dos vídeos, das lives? Olha só, eu quero até colocar eu como exemplo. Eu estou desde segunda-feira, falando de manhã, de tarde e de noite. E o que acontece? E fora as lives, nós temos os atendimentos ao telefone, nós estamos gravando vídeos, gravando aulas. Hoje eu trabalhei 2 rádios, para vocês terem uma ideia. Sabe? Então, assim, não tem como. É o meu trabalho, mas eu preciso saber qual é o momento em que eu posso, pelo menos 10 minutos, 15 minutos, em que eu vou no meu cantinho fazer meus aquecimentos vocais. Aqui nesse lugar não falta água. Aqui a minha equipe, o meu suporte aqui, não permite que falta água para mim. Por que é importante essa água? Porque eles sabem que eu tenho um desgaste na voz e eu preciso estar hidratando a todo momento. E qual que é a orientação a mais, ou a recomendação, Thalita, que você daria para esses profissionais que agora estão nesse tipo de trabalho, as observações, que além desses que você já trabalhou aqui, quais os cuidados assim, bem específicos com esse tipo de trabalho novo que nós estamos vivendo? E você falou uma coisa no começo muito importante, que é a questão do uso de máscara. Né? Alguns profissionais não têm como tirar a máscara. Tem algum exercício, tem alguma orientação que pode amenizar o problema com o uso da máscara durante o dia todo, que possa também ajudar essas pessoas que estão precisando tanto do uso dela, ao mesmo tempo com problema com ela? Isso, temos sim. O que eu percebi, até por experiência própria, na questão, que acontece? O ambiente,
Tem pessoas que se sentem muito desconfortáveis, porque N ambientes que a gente tem aí, o pessoal usando máscaras, né? Então, o que eu falo? Às vezes, ficar tirando tá complicado, porque tem medo. Ah, tá, mas fica tirando toda hora, daqui a pouco eu infecto, até porque pega sem querer na correria, pega na máscara, a própria mão, tira, isso complica. Eu falo pra gente tentar compensar. Em todo momento que você sentir seguro, se sentir seguro, procurar se hidratar, tomar água. A água, a gente sugere o quê? Que ela não seja muito gelada, tá? E água quente ninguém vai tomar. Mas, né? Mas também a gente evitar os extremos. Agora, tá verão, tá calor, é difícil alguém que vai ficar tomando algo tão quente. Vou tomar um chá, vai tomar um chá tão quente. Né? Não vai ser uma época, mas daqui a pouco começa a refrescar, é frio, e a gente, tomara, vai estar com a vacina, mas se não tiver, de qualquer forma, a gente procura evitar esses extremos. O gelado e o quente. Tanto o gelado como o quente, ele faz mal. Tanto um extremo como o outro. Então, isso é importante para a gente ter o cuidado com a voz. A hidratação. A hidratação é água, tá? E maçã. O que a gente... Tem muita gente vê, conhece, já for no desenho, voz, maçãzinha lá. Porque professor, maçã. Professor também associado lá, maçãzinha. Na mesa do professor, né? A maçã é um fruto, fora que ele tem realmente muito líquido, esse líquido ele tem um adstringente, ele tem conteúdo ali que ele favorece a hidratação do corpo, das pregas vocais. Então, de uma forma bem simples de explicar para vocês. Então, a água e maçã. Aí eu gosto até de dar o toquezinho da gente cuidar da maçã, porque tem gente que tem facilidade de intestino preso, e aí a maçã, ela, às vezes, para algumas pessoas, ela também isso desfavorece. Água, hidratação. Chupa a balinha? Não. Não chupa bala, não existe... o gengibre, ele é bom para o seu corpo e para a sua saúde, não para a sua voz. Isso não. Hidrata porque é isso que vai trazer conforto para a sua voz. Evitar pigarrear, tossir com força. A tosse deve ser mais leve. Tem gente que tosse para tirar aquele negócio da garganta. Cada vez que você faz isso, só lembra que você está machucando. Você está machucando. Agredindo. Agressão. Então, lembra, não faça isso. Tomar água não adianta. Hidrata bastante. Evita, como você disse, os alimentos gordurosos. Alimentação de derivados, derivados de leite, principalmente antes das... eu vou falar por 2 horas, por 4 horas. E é de manhã, eu vou tomar meu cafezinho com leite. Tá, você vai tomar, mas hidrata bastante para você tentar... o que acontece? Isso transforma em muco. E esse muco vai criar pigarro, vai criar desconforto, você vai tossir, você vai forçar, você vai fazer um esforço na voz. Então, evite, principalmente, não, eu vou comer uma feijoada, mas depois você vai descansar, você não vai apresentar, você não vai falar nada. Vai dormir. Porque senão você não vai conseguir. Pigmentos, então, temperos, muita pimenta, principalmente isso que a gente está falando, eu excelei, sempre é o quê? Antes do que você vai fazer o uso da voz, né? Então, evitar esses alimentos. Refrigerante é um crime para você tomar antes de falar. Água com gás nunca sirva para um palestrante. Água com gás. A pessoa está ali, a água com gás vai para o estômago, que está perto do diafragma, começa a trabalhar toda aquela coisa ali, daqui a pouco está... Exatamente. Muitos gases. E aí a pessoa precisa rotar, precisa fazer aquele desconforto, aquele peso, aquela... Então, não é água com gás, não é refrigerante.
E não é nem suco com açúcar adoçado ali, porque tudo isso fermenta. O açúcar, ele desidrata, então até eu ia falar isso. Por que não a bala? Por que não o suco? Porque o açúcar é uma falsa hidratação, uma sensação. Depois você vê isso e fala, nossa, mas você toma um copo de coca, fala, nossa, mas mas você acabou de tomar coca, ué, você tomou puro açúcar, ou adoçante, se foi, então você não hidratou. E isso é muito importante para a gente perceber o que está alterando às vezes. E outra questão também é que então antes de falar, eu não vou fazer uso, mas depois eu adoro mascar chiclete, eu mastigo o chiclete o dia inteiro. Aí você falando disso que retorna, eu lembrei. Então, o que o chiclete ou algo, você fica por muito tempo, o seu sistema gástrico fica esperando o alimento cair lá. Está esperando. E nada cai, porque o chiclete é uma enganação. Você mastiga e não engole nada, engole a sua saliva com açúcar. Então, você vai se favorecer. Porque antes da apresentação, mas você, o dia todo, você tem hábito de chupar bala ou mascar chiclete o dia inteiro. Tira esse hábito. Mas antes eu não faço. Não, mas todos os dias que você está fazendo? E você está falando e não vai prejudicar? E com a máscara, essa questão que eu estava falando de hidratação, que a gente tira menos, então faz assim, duplica, triplica a quantidade que você não tomou. Vamos tentar. Não tem reserva. Seria melhor estar hidratando com mais frequência. Então, sempre que possível, tente hidratar. Já que vai ser menos, mas procura hidratar, porque você vai estar hidratando o seu corpo, então. Então, onde você chega em casa, toma bastante água, hidrata. Antes de sair também, hidrata. No intervalo lá do trabalho, hidrata. Então, lembra da hidratação nos meio períodos ali que você tem, que você vai estar tirando a máscara. Quando você está com a máscara, então reduz a frequência, a intensidade vocal. Só que não grita, procura não gritar, não falar alto, esforçar. Aí a gente estava falando da articulação. Aproveita a articulação, você está com a máscara, aproveita a articulação que vai melhorar a sua emissão vocal. Porque você está articulando, então compensa na articulação. Não inverte, reduz a articulação e compensa na voz. Não, compensa na articulação, né? Dorme bem, a gente precisa estar dormindo bem também, descanso, a gente precisa para a nossa qualidade de vocal. E a questão de prática de exercícios. O exercício físico, pode ver, em tudo que faz, tem até academias, exercícios. Vamos levantar esse peso. Não tem o está associado com voz. A respiração. Porque a força que a gente faz quando a gente está fazendo exercício, indiretamente, a gente está fazendo uma força musculatura vocal. Da corda vocal, das musculaturas dos aparelhos fonoarticulatórios, está tudo funcionando ali. Musculaturas envolvidas, todas funcionando. Então, quanto mais a gente fizer, melhor. Essa eu acredito que são dicas assim essenciais para a nossa qualidade e melhor expressão vocal aí. Né? Show de bola. Show de bola, Thalita. Já estamos com 1h08 de trabalho. Então, nós vamos já partindo para os nossos encerramentos. Eu só queria pontuar o seguinte ainda para o trabalho home office. O fato de você estar em casa, você pensa que você não precisa ter a sua garrafinha. Precisa sim, porque se eu estou aqui e eu passo o tempo todo aqui no meu estúdio, eu estou na minha casa, mas eu não vou lá no local onde está o bebedouro. Agora, se eu trouxer a água até pertinho aqui de mim, aí eu lembro de tomar. Parar a atividade para ir lá buscar água dá muito trabalho. Então, é importante que você leve a água junto com você. Está dirigindo, se você tem uma água ali com você no carro, a uma paradinha ou outra, você já vai hidratando as cordas vocais. Então, a adoção de uma garrafinha para você levar sua água para onde você for é muito importante.
E aproveitando só para dar esse desfecho com relação às roupas, que vocês também entraram em questão, né? As roupas confortáveis. E quando a gente fala de roupa confortáveis, nada prendendo no pescoço, nada que está o abdômen sufocando, desconfortável, você não consegue ter amplitude respiratória por causa da roupa. Sapato é roupa também nessa hora. Você com o pé doendo, você vai dar aula, você vai ficar em pé, você vai trabalhar na loja, você tem que estar confortável, a sua roupa tem que estar confortável, os seus pés têm que estar confortáveis. E tem aquelas dicas que a gente tem alguma questão que é a vibração de língua, estalo de língua, emissão de vogais, inspira, expira vogais, estalo de língua, a vibração, se consegue, faz um pouquinho, se não consegue dar língua, faz os lábios, também faz a vibração como todo, você pode perceber, vai massagear, bocejo, gargarejo com a água. Esse é bom, eu tô precisando, Thalita. Ai, bocejo, depois começa, já contamina a casa, todo mundo relaxa para dormir, pode fazer bocejo, que é um relaxamento de noite, descansa. Gargarejo, com a aguinha do chuveiro que não te queima mesmo, você já vê a temperatura aqui do seu corpo. Então, a gargarejo não é água nem quente nem fria, uma água a temperatura do seu corpo para você fazer o gargarejo. Tem a emissão desses sons. As vogais eu sugiro, porque elas são bem relaxantes, não tem problema você inspirar e fazer a emissão vocal. E, se caso necessário, sim, você procura o profissional específico para isso. Né? Show de bola. E você quer mais? Vamos continuar. Né? Mais? Se você quer mais, você vai sábado, vai fazer tua matrícula no workshop, vai fazer entrar lá no grupo do WhatsApp, que é o nosso QG do evento, e vem aqui se especializar, aprender mais, entre em contato com a Thalita, se vocês quiserem. Sabe que tem gente que precisa fazer algum acompanhamento, uma avaliação com a fono, eu recomendo, e não recomendo só porque ela é minha parceira, minha amiga, não. Eu tenho comprovação pessoal dela atuando com o meu filho, e quando ele era pequenininho. Então, a avaliação dela, o cuidado dela, a preparação dela para atender o campo mais da saúde vocal, da análise vocal, é fundamental e está recomendado aí. É a nossa parceira aqui, se você precisar, se nós precisarmos de encaminhar um aluno, uma aluna dos nossos treinamentos e cursos, claro que vai ser com ela. Então, nós estamos muito bem assessorados, muito bem acompanhados, como vocês puderam observar. Thalita, faça suas considerações finais, se despede do seu público para que a gente possa terminar e ir descansar a nossa voz. Isso. Para você, eu vou deixar algumas dicas depois, em off, a gente particular, porque realmente eu estou percebendo aí esse esforço vocal da minha amiga. E para todos. Está cansando, ainda tem o workshop do sábado o dia inteiro. Então, por favor, cuide da minha voz. Vamos cuidar da nossa voz, vamos cuidar da nossa fala, da nossa expressão, vamos continuar expressando, falando, cuidando da nossa saúde. Esses tempos mostraram como que a gente é sensível. Para quem não tinha tanta atenção, eu falo, profissionais de saúde, a gente já está cansado de saber dos cuidados e às vezes também não cuida tanto. Mas agora todos acenderam. Eu sinto no coração mesmo as pessoas com máscaras que tem que ficar o dia inteiro, mas é necessário, você está se cuidando, você está cuidando do outro, e a gente precisa ajudar uns aos outros, e eu agradeço imensamente o Intérpretes e a Cirlei por poder compartilhar. Espero
ter conseguido passar, orientar algumas questões importantes. Esse momento de pandemia, eu gostei bastante, que sabia, Sirlei, muita gente procurou terapia que a gente está fazendo virtual, muita gente com voz, com questões relacionadas à voz. E que tem problemas vocais, não, que ela quer melhorar a voz, ela quer, vou aproveitar agora, a gente está em pandemia trabalhando em casa, Thalita, e eu quero treinar a minha voz, eu quero melhorar a minha voz. Mas eu não tenho problema nenhum, e realmente, a pessoa não tem problema nenhum, ela quer melhorar a sua voz, então a gente pode fazer isso também. E também tem intérpretes para a gente poder aperfeiçoar a oratória e tudo mais, então aproveitem que tem esses profissionais para ajudarem vocês, e agradeço muito vocês novamente, tá, Sirlei? Um grande abraço e bom descanso. Nós é que agradecemos você por essa disponibilidade, por estar aqui voluntariamente. Nossos convidados são todos voluntários. O nosso trabalho aqui na Intrépides, nossa equipe está toda voltada para esse projeto do Fala Mais, a Maratona Fala Mais, e nós esperamos que você também responda a esse convite, a esse desafio. O pior momento é a tomada de decisão para sair da zona de conforto. Talvez você possa estar pensando, mas eu não quero mexer com a minha voz, eu não quero fazer oratória, eu não preciso de oratória, um sábado inteiro, como assim? Um sábado inteiro investindo em você, um sábado inteiro pensando em você, cuidando da sua voz, trocando experiência com outras pessoas, observando que não é só você que tem problema, tem mais gente que tem problema, e às vezes o seu problema é bem pequenininho perante outros problemas que você vai encontrar na turma, na equipe. Então, venha com a gente, invista em você. Você quer um ano novo diferente? Seja você a diferença. Boa noite para todos, fiquem com Deus, se cuidem, use máscara, mas cuide da voz de vocês e tome muita água, hidrata bastante e descansa também. Thalita, beijo. Que Deus te abençoe, muito obrigada, amém. Valeu. Vocês também, valeu, muito obrigada. Quero os cuidados, sim, pode conversar aqui, já voltamos aí. Beijo, gente. Beijo, tchau, tchau.